muito ameaçado nas proximidades, a gente não conseguia mais nem na cidade. Até que chegou o 20 de novembro, né? E concretizou aquilo que a gente tinha medo. Depois disso, Adriano ficou preso uns 10 meses, foi solto, e as ameaças continuam. E hoje, com 8 anos, as ameaças continuam. Agora que está aproximando o massacre, o comentário na cidade é que eles vão ganhar lá na marra. E que eles querem fazer do jeito deles, porque sabem que a justiça está lenta, não já arrancou o sem terra de lá, que o sem terra é uma ameaça para eles, e que eles vão voltar lá e vai repetir o massacre. É o que rola na cidade. As outras vezes também rolavam os comentários, a gente não tinha nada que podia testemunhar, porque o povo tem medo, assim, sabe, mas tem medo de testemunhar porque Adriano é poderoso, né? Aí, agora é a mesma coisa, eles falam isso, mas as pessoas sabem, mas não tem coragem de dar, avisa pra gente, mas não tem coragem de ser testemunha porque tem medo, né? E, claro, é bater, né, diante de tamanha injustiça e de tamanha impunidade. Então, nós estamos vivendo nesse clima. A área corre um sério risco de sair despejo, as famílias podem ser despejadas, e todas as pessoas podem voltar a sofrer com o massacre. Então, eu peço aqui que a gente faça uma força-tarefa para a gente garantir que a dignidade daquelas famílias que seja garantida pelo menos por um instante, né? E espero que agora com 8 anos e agora no julgamento também que vai ter, a gente consiga dar a volta por cima. Que é o mínimo que aquelas famílias podem ter. Ter o direito de plantar e colher em paz e ser indenizada e ver Adriano e os mandantes, os criminosos e os mandantes atrás das grades, né? Pagando pelo que fez. Porque aonde que não existe justiça, abre caminhos para novas impunidades. E se a justiça seja feita, é uma forma de corrigir vários erros que foi feito na nossa sociedade. Então, eu deixo aqui meu apelo. E quero dizer que daquelas famílias que não vieram, porque tem muitas famílias que não estão aqui, porque já não aguenta mais, que não tem mais coragem de ouvir essas palavras tristes, que o 20 de novembro trouxe para elas muito sofrimento. Tem famílias, como já foi relatado aqui, está doente. Todas as famílias estão doentes. Todas as famílias que moravam no momento, gente, o pessoal está nas pontas, vocês podiam sentar um pouquinho mais no meio, que aí quem está chegando teria lugar para sentar. Porque as cadeiras são apertadinhas, vamos ocupando. E viver hoje uma situação desesperadora, né? De não ter um pedaço de terra, não ter uma casa, não ter indenização, e não conseguir mais viver no acampamento. Então, as famílias lá que não tem problema de pressão, que é isso, né? Tem problema no alcoolismo, e aí são mal vício, né? Porque hoje bebe muito, mas o que está por trás é toda a injustiça que foi feita com elas. E as famílias que resistiram lá, já foi dito aqui, são as famílias que produzem, que estão conseguindo sobreviver com todos esses problemas, com toda essa agonia, essa tristeza. E quero mais uma vez dizer aqui que com 7 dias na missa de 7º dia, nós fizemos juramento para os nossos 5 companheiros que foi tombado. Que nós íamos com essa luta até o fim. E que nós não ia desistir. E nos meus momentos de fraqueza, de angústia, e eu acredito que não só eu, mas muita gente, a gente sempre lembra disso. E que nós não vamos desistir. E que se eu tiver que morrer naquela fazenda, que eu vou morrer. Se eu tiver que sair de lá com meus pés, eu não saio. Eu só saio de lá se for arrastada, ou se for morta. E eu acredito que muita gente também lá pensa assim. Porque não é justo e porque os nossos companheiros, o sangue dos nossos companheiros não pode ser tombado em vão. Nós temos que levar essa luta até o fim. Então, para nós, um despejo ali é mais um massacre, porque a polícia vai ter que tirar nós de lá mortos, né? Porque vivas não vão tirar, porque nós não vamos sair. Então, estou deixando aqui esse recado. Espero que as pessoas que estão aqui que possam contribuir com a gente, transmitir o recado, fazer alguma coisa, o Ministério Público. Não é pela questão de... Não é por orgulho, mas é por necessidade.
e é por questão de justiça. Porque é melhor a gente morrer na luta do que morrer de fome. E é melhor nossos filhos morrer lutando do que virar bandido na favela. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Primeiro lugar, Durval, um registro que a gente faz publicamente, que já fiz isso a ti pessoalmente. Não foram apenas os poderosos, os que não respeitam direitos humanos, os que não têm compromisso e comprometimento com o povo pobre, lutador, que torceu para que Vossa Excelência não fosse eleito prefeito de Contagem. Confesso publicamente que não torci contra, não, mas fico muito feliz de ter nessa casa esse deputado que, com certeza, representa a luta contra o latifúndio, a luta contra a monocultura, a luta pelos direitos humanos dos presos, a luta daqueles que até cometeram delitos, mas que continuam a ser humanos e continuam a ser brasileiros. Sempre tivemos uma identidade, seja na área de violência policial e outras, e essa identidade ainda se fortaleceu na luta pela reforma agrária do Brasil, no estado de Minas Gerais. Portanto, publicamente, Durval, fico muito contente de você continuar nessa casa. No meu entendimento, e sem nenhum demérito aos outros deputados que estão aqui, simplesmente, Durval, você é insubstituível. Você, para mim, é uma referência como ser humano, como parlamentar, como profissional. E aqui, mais uma vez, estamos juntos, mais uma vez, nessa luta. Como estivemos lá atrás, quando dos assassinatos, fala-se em 5 mortos, mas são 12 tentativas de homicídio. Quando estivemos lá em Felisburgo, reunidos na prefeitura, e dali começávamos as primeiras ações. E naquele primeiro momento, firmávamos entre nós um pacto, que só sairíamos de lá com os mandados de prisão expedidos contra o fazendeiro e jagunços, que até então identificávamos alguns. 20 dias antes desse massacre, e diante da insistência das notícias crimes, das representações, de ameaças, insistentemente ocorrido nos dias anteriores e anos anteriores, 20 dias antes oficiei ao delegado regional, pedindo para que se intensificasse as ações policiais na região, em função dos graves e previsíveis acontecimentos. E tivemos a dor de ver que aquilo que era previsível e que era indicado como fato poderia acontecer, realmente ter acontecido. E ver aquelas pessoas, ver aqueles corpos, ver aquele acampamento incendiado, a escola incendiada, e ver toda a tristeza daquelas pessoas ainda sujas de lama, naquele velório e naquele sepultamento. Bem, estávamos lá, e realmente só saímos de lá com a expedição dos mandados de prisão. Muito bem. O caso Felisburgo, ele envolve vários temas, dentre eles a questão penal, que é a questão de que se trata aqui. Mas lá nós temos ação de reintegração de posse, lá nós temos ação discriminatória para, evidentemente, trazer ao patrimônio público pelo menos 515 hectares públicos que lá estavam, e esses trabalhadores ocuparam, e sempre falaram isso, estão ocupando terras públicas. Temos ação de desapropriação na esfera federal da área, que não só foi por meio ambiente, mas também por violência no campo, por tensão no campo. Na verdade, é uma luta muito grande, jurídica, nesse contexto do conflito ocorrido e que ainda tem as suas consequências na Fazenda Nova Alegria. Nós vamos aqui
teceram algumas considerações sobre essa ação penal e falamos alguma coisa também sobre a obrigação do Estado destinar essa fazenda a essas famílias de trabalhadores rurais. É o mínimo que pode ser feito. Essa fazenda não pode ser de outras pessoas, senão dos trabalhadores rurais do MST, que lá sofreram e estão sofrendo até hoje. A ação penal, pessoal, dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, é uma ação que a gente identificou de 15 a 16 autores, eram mais, mas a identificação desses autores, ela vai inicialmente contra essas 15, 16 pessoas. Agora, ela, segundo a lei de momento, ela só poderia continuar com relação aos réus ou os acusados que fossem achados, que tivessem sido de alguma forma achados pela justiça. Daí porque, num primeiro momento, nós tivemos um processo contra 5. O fazendeiro Adriano Chafique e alguns dessas pessoas por ele contratados. Então, naquele momento, o Ministério Público ajuizou a ação penal por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, contra 5. O processo de júri é diferente. Ele tem uma primeira fase que ele é julgado pelo juiz, o juiz Togar, né? E assim ele foi. Nós tivemos um trabalho de exaustão com mais de 70 testemunhas ouvidas na comarca de Jequitinhonha. Todas essas testemunhas eu estive presente. E dali chegou-se àquilo que se chama sentença de pronúncia, que é o encerramento dessa primeira fase do julgamento do júri. Que o júri tem isso, é uma primeira fase, que termina então com a sentença de pronúncia, e ele vai então levar essas pessoas ao julgamento popular, que é o tribunal do júri. Nessa primeira fase, todas as acusações do Ministério Público foram atendidas pelo juiz. Foram pronunciados 5 réus. 3 de Felisburgo e mais um fazendeiro e um gerente dele. A defesa, ela vai e recorre apenas, a sentença de pronúncia, recorreu para o tribunal apenas em relação ao fazendeiro e ao administrador dele, o gerente de fazenda dele, fazendo com que o processo estivesse pronto e transitado em julgado para julgamento dos 3 de Felisburgo, que são pessoas pobres. Então o processo ficou pronto em relação a esses 3, em relação ao fazendeiro e gerente, ele então passaria por uma série de recursos para que se tivesse pronto para julgamento. Ficou pronto o processo para julgamento em relação aos 3 de Felisburgo. Sabíamos que eles não poderiam ser julgados em Jequitinhonha. E fizemos o procedimento de desaforamento desse processo. Síntese, então, faça uma cisão do processo para que esses 3, né, fossem desaforados aqui para Belo Horizonte. Não poderia ser para nenhum termo e nem uma comarca local, porque as mesmas questões políticas de poder econômico influenciaria no julgamento. Bem, esse processo então é desaforado pelo Tribunal de Justiça e chega aqui em Belo Horizonte, né? Enquanto o outro, cheio de recursos por parte da banca de advogados. Bem, nós fomos então para essa luta para desaforamento daquele processo que tinha um mandante e executor. E essa luta passa por tribunal, essa luta passa por Tribunal de Justiça, tribunais superiores. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: no processo penal, o Ministério Público e essas famílias, a sociedade que o Ministério Público representa, não perdeu nenhuma. Adriano foi solto porque ele seria de alguma forma em razão do excesso de prazo, um prazo longo. E a gente precisava do prazo para trazer o processo para Belo Horizonte. De nada adiantaria se não tivéssemos julgado lá com menos de ano, e com absoluta certeza eles seriam absolvidos. Aqui, entendemos que temos melhores condições para formar um corpo de sentença, né, para que tenhamos um julgamento justo. Essa é a razão por que do julgamento não ter sido realizado até hoje. Né? Mas, e aqui quero fazer um registro expresso ao Ministério Público, sim,
mas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e juízes que trabalharam nesse caso. Todos que passaram por esse caso fizeram um trabalho exemplar. A Justiça Mineira na área criminal, ela foi extremamente justa, vamos dizer assim, e sendo redundante. O processo está pronto para julgamento em 17 de janeiro de 2013. Né? E é fundamental, a sociedade que está ouvindo essa Assembleia Legislativa nesse momento, a sociedade de Belo Horizonte se interar do caso mais grave hoje contra trabalhadores sem terras, né, do Brasil, e tem repercussão internacional. O julgamento desse caso terá reflexo no mundo. Que a sociedade belo-horizontina tenha essa percepção e que faça o seu julgamento com aquilo que evidentemente vai ser demonstrado nos processos e nos autos. Agora, com a responsabilidade de estar decidindo o caso de massacre hoje no Brasil. Um outro ponto que deve ser dito aqui é que nós só tivemos também um alcance e para que essas famílias permanecessem nesse local em razão de uma judicatura da vara agrária que foi extremamente eficiente. A nossa vara agrária, deputados, essa vara agrária que foi criada por solicitação, por desejo dos movimentos sociais, essa vara agrária teve um trabalho aqui muito importante, tanto na reintegratória como na ação discriminatória em que o Estado visa buscar aquela parte de terras que é sua. E hoje, apenas abrindo um parênteses, se houve violência lá contra os trabalhadores rurais, essa violência que chegou ao extremo, não quer dizer que essa violência tenha cessado no Estado de Minas Gerais. Não quer dizer que violências não são cometidas diariamente no Estado de Minas Gerais. Porque é violento, entendo como uma situação de violência, sofrer inúmeras reintegrações de posse, com decisões de uma vara que desconsidera hoje a Constituição Federal. A judicatura da vara agrária hoje, tenho uma percepção, pode estressar e pode tensionar os conflitos agrários que ela foi instituída para resolver. Então fica aqui, deputado, uma consideração de que essa Assembleia Legislativa deva fazer uma audiência pública para cuidar e tratar, chamando o juiz da vara agrária, o seu eventual substituto, chamando por quem mais que seja, a comunidade dos advogados populares, aqueles que militam para que possa o juiz agrário, ele possa dizer aqui o que ele vem fazendo nos conflitos. Mas, evidentemente, ouvindo por parte também do jurisdicionado o que eles têm pensado sobre essa atual judicatura. Nossa questão não é contra a vara agrária, e sim contra uma judicatura que viola diariamente dispositivos da Constituição Federal. Com relação a ameaças atuais, entendo que notas taquigráficas aqui devem ser encaminhadas ao secretário de Defesa Social, que é meu colega de Ministério Público, Dr. Rômulo Ferraz, para que a gente tenha, evidentemente, providências agora, porque vai ser tensionado, sim. A tendência é se tensionar aquela situação lá. Tá? E ainda, deputado, mais uma colocação. O governo federal, ele é corresponsável por tudo que acontece, contra trabalhadores rurais no Brasil. Porque ele é o primeiro a ser omisso contra a reforma agrária. Em relação a esse fato, seja o governo federal, seja lá quem for, mas mais especificamente o governo federal, se ficar travada essa desapropriação para fins de reforma agrária no Judiciário Federal como está, o governo ele tem a obrigação de desapropriar essa fazenda pela Lei 4.132 e não haverá empecilho para isso. Essas famílias não podem mais
ficar nessa situação entre aspas, de indigência por um pedaço de terra. Depois de ter sofrido tanto, continua a sofrer. Houve uma demora muito grande na expedição desse decreto. Nós lutamos muito, porque o governo federal não queria expedir esse decreto. Nós lutamos muito, todos que estão aqui lutaram. Né? Agora, vocês continuam sem a terra, porque passou, é uma desapropriação dentro de uma nova linha técnica, completamente técnica e constitucional, mas que esbarra, não é só essa, e vai esbarrar no conservadorismo do Poder Judiciário. Então, chega então o governo federal e fala assim, eu vou desapropriar pela 4.132. Temos precedentes no Supremo Tribunal Federal, essa fazenda é dessas famílias, essa fazenda não sairá deles. E ele não precisaria com isso nenhum ato, mais um ato de bravura e de resistência de vocês, que teriam que dar o sangue mais uma vez para continuar nessa terra. Então, é aqui uma colocação para que também notas taquigráficas seja enviado ao ministro do Desenvolvimento Agrário, para que faça a desapropriação imediata dessa fazenda pela Lei 4.132. No mais, nós temos aqui hoje um quadro em que a gente pode discutir e ter esperança de que um julgamento justo ocorra. Agora, é fundamental, e eu sei todo o esforço que o MST e diversas entidades no apoio ao MST, esse trabalho importante que vem sendo feito na divulgação desse júri. Essa divulgação é muito mais para que a sociedade de Belo Horizonte, que terão ali os jurados, né, que irão julgar, para que a sociedade entenda o que foi esse massacre. É um massacre contra pessoas que ocupavam e denunciavam o uso de terras públicas por particulares. Que não são aqueles invasores que essa mídia burguesa que está aí, essa mesma mídia descompromissada com a verdade, não são os invasores de desordeiros. Não foi um conflito causado por invasores de desordeiros, mas sim por pessoas que levantavam e empunhavam a bandeira da dignidade da pessoa, que empunhavam a bandeira contra o uso do patrimônio público do Estado de Minas Gerais. E que só por causa de vocês é que essas terras foram indicadas e as primeiras decisões discriminatórias levadas ao reconhecimento como terras públicas. Eu, lá atrás, junto com esse grande deputado, com o deputado Rogério, que também esteve lá, e hoje está aqui dando um apoio importante, estávamos lá lutando naquele momento triste, uma das coisas que marcaram a minha alma para sempre. Né? E hoje, nós estamos, não na reta final dessa luta, mas estamos num momento muito importante dessa luta. Ainda tem muita luta nesse caso aqui para frente. Né? Temos aqui na mesa um grande companheiro do MST, que é o Atom Filho, advogado. O Ministério Público vai abraçar essa causa junto com a assistência da acusação. E nós vamos levar uma acusação firme. Nós vamos levar uma acusação coerente. Vamos sustentar uma acusação lastreada em muitas provas que estão nesses autos. A sociedade mineira pode saber disso. O Ministério Público tem em mãos um processo produzido com todas as cautelas, muitas provas para que a gente possa chegar a um julgamento justo. E esse julgamento justo é a condenação. Parabéns pelo requerimento, parabéns pela presença de vocês. E o Ministério Público está aqui, pronto para esse julgamento e pronto para receber vocês em nosso gabinete ou em qualquer lugar que os senhores acharem interessante. Muito obrigado. Sou o doutor Afonso Henrique, procurador do Ministério Público, aqui na audiência pública, gravando aqui, Frei Gilvander.